Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. E hoje, como eu tinha prometido para vocês, nós vamos começar assunto novo. Aula passada a gente fez lá mais que uma revisão, não foi? Para recordar alguns pontos importantes da geometria espacial. E hoje, professor, dar continuidade ao currículo. Qual que é o conteúdo, professor, que a gente vai estar apresentando que também cobra no Enem? Eu tenho certeza que se eu pedir para vocês recordarem a medida utilizada, ou melhor, a unidade de medida utilizada para medir ângulos, você vai responder para mim que um ângulo tem tantos, responde para mim, mas eu acho que você já pensou. Você vai dizer assim para mim, professor, um ângulo tem tantos graus, não é verdade? Um ângulo tem tantos graus. Mas vocês sabiam que medidas de arcos e ângulos também podem ser expressos em outra unidade de medida? Unidade de medida esta mais técnica, mais voltada para as questões do vestibulares. Vocês já ouviram falar do radiano? Não. Vem cá comigo, deixa eu te apresentar o conteúdo. Está aí na telinha de vocês, hoje nós iremos iniciar o conteúdo da trigonometria, mas não é aquela trigonometria que vocês já estão habituados a trabalhar, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Essa aqui é a trigonometria na circunferência. E, professor, o que a gente vai aprender aqui? Vou começar te dando o básico aqui, brincando contigo. Tem uma propaganda de um banco bem bacana que o cara fazia assim, ó, com o dedinho, só que eu não posso dar o spoiler, não posso fazer a propaganda. Mas quando o cara rodava assim, parecia, eu só lembro desse assunto. Se eu der uma volta completa em uma circunferência, eu descrevo um arco de quantos graus? Prof, uma volta completa, eu descrevo um arco de 360 graus. E a metade de um arco de 360 graus é 180 graus. De posse dessas duas informações, por incrível que pareça, boa parte do conteúdo já está apresentada. A gente só precisa entender as equivalências que existem para essa nova unidade. Meu bom dia, grande Gabriel, que já está... Deixa eu ver aqui, agora que eu vi, tá triste, Gabriel, é porque a gente vai fazendo a apresentação, tinha visto, tinha que concluir o raciocínio, não tinha esquecido de você não, seja bem-vindo, meu querido, e a todos que já se fazem presentes, tanto pelo YouTube quanto pelo IPTV. Vamos ver aqui, professor, do que é que trata? Vamos começar com as definições. Esse conteúdo, professor, lá na prova, no vestibular, o que cobra muito dele? Além da questão da equivalência, de nós realizarmos uma conversão de unidades do grau, que seria a medida já utilizada por nós para trabalharmos com arcos e ângulos, passarmos a trabalhá-los com a unidade radiano, nós temos o que chamamos de funções trigonométricas, que é o último tópico a ser discutido. Eu lembro que vocês já estudaram função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular exponencial e logarítmica. Conteúdos estes relacionados à primeira série do ensino médio. E agora tem mais função? Tem. Essas funções estão perseguindo a gente, não é? Mas não é não, gente. Essas funções, todas elas, além de nos ajudar a resolver inúmeras situações, problemas, o principal, elas sempre estão presentes nessas avaliações externas, inclusive no Enem. Então, eu entendo, professor, como um arco de circunferência, como uma parte ou um pedaço de uma circunferência que é limitado pela união de dois pontos pertencentes à mesma. Deixa eu colocar aqui a imagem que fica mais fácil de vocês assimilarem. Vocês estão vendo aquele pontinho A e aquele pontinho B? Aquele pontinho A, se você ligar do A para o B, você tem que aquela distânciazinha, que aquele comprimento que liga o ponto A ao ponto B, ele é o que nós estamos definindo por arco de circunferência. Se você olhar direitinho, quantos arcos você está enxergando? Alguns vão olhar de forma rápida e vão acabar dizendo assim para mim, professor, ali nós temos um arco, se eu tenho o arco AB, mas nós temos dois. Dependendo de como nós olhemos, eu tenho o arco AB menor, que está na cor vermelha, e eu tenho o arco AB maior, que está na cor azul. Então, se eu juntar, deixa eu pegar a canetinha aqui, se eu juntar, professor,
a medida deste arco aqui, ó, que eu dei o destaque agora com a corzinha vermelha. Aí, professor, este arco aí, ele representa o arco menor, professor. E eu tenho também este arco aqui, professor, na cor azul, ó. Ele na cor azul também é um arco, professor, que é um arco menor. Quando nós falamos de arco, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é quantos graus vale a medida desse arco, professor. Mas eu quero que vocês entendam que nós vamos trabalhar com dois tipos de medidas quando nós trabalhamos com arcos, professor. Quando nós estivermos trabalhando com arcos, nós vamos estar analisando este arco de forma linear e de forma angular. Vocês lembram lá da geometria espacial? Quando nós revisamos corpos redondos, a gente estava trabalhando basicamente com círculo e com circunferência. E a base da análise dos corpos redondos, que é o cilindro, o cone e a esfera, seriam duas relações matemáticas para o estudo do círculo e da circunferência, que era a área do círculo e o comprimento da circunferência. Então, quando eu falo de comprimento da circunferência, lá nós visualizamos também que nós poderíamos calcular parte do comprimento dessa circunferência, ou seja, eu queria que vocês calculassem o comprimento do arco de uma circunferência. E, professor, tinha uma fórmula lá pronta. Eu vou precisar dela? Até que vou, mas eu preciso, isso, Gabriel, que eu lembre da fórmula para o cálculo do comprimento da circunferência. Opa, chegando mais gente aqui pelo YouTube. W, bom dia, W, seja bem-vindo. Fique à vontade para estar participando com a gente. E aí, comprimento da circunferência é 2πr, professor. Olha só, como eu havia falado anteriormente, vocês conseguiram visualizar que esses dois pontos A e B, eles determinam nessa circunferência dois arcos, professor. Um arco maior e um arco menor. E a soma desses dois arcos em graus totaliza uma volta completa nessa circunferência, que é o nosso 360 graus. Comentei agora há pouco com vocês que nós vamos analisar a medida desse arco, tá vendo lá ele? Bonitinho, que eu estou representando pelaquela letrinha L. Professor, aquela letrinha L que eu estou visualizando é a letra que nós vamos estar utilizando para representar a medida linear do arco. Ou seja, se eu te perguntasse, tu tá numa praça circular, tem muita cidade do interior do estado que a praça central, ela é no formato circular, tem a igreja lá no meio, bem bonita lá, o pessoal vai lá de noite para tomar um sorvete, fazer um lanche, fazer uma caminhada. E, professor, se eu dissesse para você, olha, eu quero sair caminhando do ponto A até o ponto B, qual é a distância que eu vou percorrer? Professor, a distância é uma medida de comprimento, logo é uma medida linear. Agora eu posso também te perguntar, quantos graus eu percorro para sair do ponto A ao ponto B? Professor, nesse caso o senhor vai percorrer aquele ângulo alfa lá. Nesse caso eu passo a ter uma medida angular. Professor, como é que eu vou calcular medida linear? Como é que eu vou calcular medida angular? Eu quero que vocês, primeiramente, façam a diferença, entendam o que é uma medida angular, entendam o que é uma medida linear. Vou explicar por quê. Quando vocês começaram o ensino fundamental, eu tenho certeza que apresentaram para vocês esse símbolo aqui, ó. Não apresentaram para vocês esse símbolo? Que símbolo é esse que eu acabei de riscar aí? Professor, esse cara aí é o tal do π. Não é, professor? É o tal do π, que essa simbologia, ela representa um número irracional. Aí eu vou fazer a segunda pergunta para você. Quanto é que vale o π? Aí você vai dizer, ah, professor, eu lembro, o π, o tio disse para mim que o π, ele valia aproximadamente 3,14. De hoje para frente, depende, Gabriel. Você já foi para o lado de lá. Quando a pessoa perguntar para você hoje, de hoje para frente, quanto é que vale o π? Aí você vai dizer, depende. Hoje, professor, não é 3,14, não.
Depende. Eu estou perguntando quanto que vale o π para uma medida linear, ou eu estou perguntando para você quanto que vale o π para uma medida angular? Isso, professor, e tem diferença? Tem. Se eu estiver pedindo uma medida de comprimento, eu estou analisando uma medida de comprimento, eu estou analisando uma distância, o π ele vale aproximadamente 3,14, que é o valor que vocês realmente conhecem. Agora, se eu estou analisando o cálculo, a medida de um ângulo, a medida de um arco, o teu π, ele vai valer 180 graus. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar e deixar claro para vocês. A medida do π depende se eu estou analisando uma situação, problema, que envolve uma medida de comprimento ou se envolve uma medida de um ângulo. Deu para entender a diferença? Então, professor, o π nem sempre vale 3,14. O π sempre vale 3,14 para medidas de comprimento. Para medidas de ângulo, o π vale 180 graus. Aprende aí para mim. π vale 180 graus quando eu estiver falando de ângulo. π vale aproximadamente 3,14 quando eu estiver falando de uma medida de comprimento. Fechou? Prof, até aí tudo bem, professor. O que é a medida angular, professor? Eu olho para uma circunferência. O que é uma medida angular? A medida angular é a medida do ângulo central, ou seja, o valor deste ângulo aqui, ele representa a minha medida angular. E o arco em graus descrito por essa medida angular equivale à medida desse ângulo. O que é que eu estou tentando dizer para você? Deixa eu apagar aqui rapidamente. Eu estou dizendo para você o seguinte, olha, eu botei a canetinha vermelha. Isso aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Se nós estivermos analisando medida angular, o que é que eu quero de vocês? Quando vocês forem analisar a circunferência, vocês têm que ter o cuidado de verificar se ele está analisando com vocês um arco ou uma medida de comprimento. Se eu disser para você que esse ângulo aqui, professor, é um ângulo de 90 graus. Um exemplo. Quanto é que vai valer, professor, esse arco aqui, professor? Esse arco também vai valer 90 graus. Isso se eu estiver falando de medida angular. Beleza? Agora, quando é que eu falo de medida, professor, linear? Quando eu estou falando da distância efetivamente percorrida para você ir do ponto A até o ponto B. Quando eu falo de medida linear, professor, eu tenho que lembrar da fórmula do comprimento da circunferência, professor. Como assim? Para a gente trabalhar com a medida linear, eu tenho que lembrar que o comprimento da circunferência se calcula 2 vezes π vezes o raio. E que essa distância aqui, professor, que a distância efetivamente percorrida para tu sair do A para o B, ela é uma proporção, ou, aliás, ela é proporcionalmente relacionada a este ângulo. Ela é diretamente proporcional a esse ângulo. Quanto maior for o ângulo, maior é o arco. Mas lógico que eu vou recordar isso com vocês. Só que é que eu queria que vocês entendessem que na circunferência eu tenho uma medida que é angular, eu tenho uma medida que é linear. Na medida angular, o teu π, eita π que ficou feio, deixa eu ajeitar de novo. Na medida angular, eu quero que você lembre que o π, ele vale 180 graus. Na medida linear, eu quero que você saiba que o π vale aproximadamente 3,14. Fechou? O material vai ficar disponível para vocês na plataforma do canal Educação. Prof, então, primeiras definições apresentadas. Com relação às unidades, eu comecei a aula perguntando qual que era a unidade de medida que nós utilizávamos
Utilizávamos, porque agora a gente sabe que não é só ela. Utilizávamos para medir ângulo. Professor, eu dizia que um ângulo tinha tantos graus, não é verdade? Só que agora, professor, eu posso dizer que um ângulo tem uma medida de tantos radianos. Aí é a definição do grau, que é o que vocês já conhecem. De onde foi que veio a história desse grau? O que é um grau, professor? O cara pegou a circunferência toda, dividiu ela em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes, ou seja, a fração correspondente a 1/360 avos, corresponde, define-se como sendo um grau. Pegou a ideia? Isso aí é a definição do grau, professor. Ele está dizendo para mim que simplesmente pegou uma circunferência, dividiu em 360 partes e uma dessas partes, professor, uma dessas partes aqui é que se definiu como sendo a medida equivalente a 1 grau. Tudo bem? Só definição para a gente estar recordando. Beleza, professor, esse aí eu já trabalho, esse aí eu já conheço. Professor, qual que é a outra unidade? Aquela lá que o senhor estava falando lá. Como que era o nome mesmo lá da outra unidade? Professor, a outra unidade de medida que eu quero que vocês aprendam, que eu quero que vocês saibam que existe, é o radiano, que é representado pelas 3 letrinhas rad. Pode ser o R maiúsculo, o R minúsculo, não tem problema não. A medida angular, formada por um arco, cujo comprimento é igual ao raio, é o que nós chamamos, é o que se define como sendo um rad. Não entendi, professor. Eu vou desenhar eu mesmo para vocês entenderem. Se nós tivermos uma circunferência, beleza? Eu vou botar aqui o centro. Professor, daqui para cá, ó. Daqui para cá é raio. Daqui para cá também é raio. O que que ele está colocando para mim? Ele está dizendo para mim, se essa distância aqui, se o comprimento deste arco aqui, professor, valer o mesmo raio, tiver a mesma medida do raio, esse ângulo que eu tenho aqui, ele vale 1 radiano. A medida de um arco que tem, professor, o mesmo valor do raio, o ângulo descrito deste arco equivale ao que chamamos de 1 radiano, professor. Se o comprimento do arco for igual ao raio, aquele ângulozinho que você está visualizando, ele vale exatamente 1 radiano. Tudo bem? Agora o principal, que é o que efetivamente vocês vão precisar para resolver parte das situações problemas. Tanto em situações problemas onde a pergunta vai se dar de forma direta ou indireta, eu preciso saber quantos graus vale quantos radianos valem quantos graus. Igual como vocês aprenderam a fazer conversão de unidades para todas aquelas medidas apresentadas do primeiro ano para cá, inclusive no ensino fundamental, nós estudamos medida de comprimento, medida de superfície, medida de volume, medida de capacidade, medida de massa. E a gente tinha lá a regrinha dos pulinhos. Aqui não é muito parecido porque a gente não tem um quadro de unidades. A gente tem apenas uma equivalência que você vai ter que aprender. Para nós fazermos a conversão de unidades, nós podemos utilizar a seguinte relação. Lembra lá quando eu falei de medida angular e medida linear? A gente disse para vocês que o π ele vale 3,14 quando eu estiver falando de uma medida de comprimento. Mas, quando nós estivermos falando de ângulo, professor, olha aí a relação que eu quero que vocês aprendam. Que o 180 graus, ele é igual ao π rad, que é essa outra unidade de medida. Unidade esta mais técnica e mais cobrada nas situações problemas de vestibulares. Então, é só essa equivalência que eu tenho que aprender. Com essa equivalência, você faz todas as transformações. Mas tem um bizuzinho que eu vou apresentar também para facilitar para vocês. Aí, isso, Gabriel. Ó, nosso colega Gabriel colocou no chat o seguinte. Se eu já sei
que o 180 graus aqui, professor, ele vale o π, a gente pode chegar numa proporcionalidade. Eu posso te perguntar, professor, 360 graus vai valer quanto, professor? Professor, 360 graus é o dobro de 180. Concorda comigo? Se 360 graus é o dobro de 180, eu posso dizer que 360 graus é 2π radianos. Professor, quanto é que é 90 graus? Professor, proporcionalidade novamente. Algumas delas dá de nós fazermos de cabeça. 90 graus, professor, é a metade de 180. Então, é o π dividido por 2 radiano. Professor, mas eu preciso mesmo aprender? É só essa aí, ó. É só essa. 180 graus equivale a π radiano para a gente estar realizando as devidas conversões de unidades. Aqui ele só justifica o porquê, professor. Ele diz que o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr. Lembra lá? Ensino fundamental, como é que eu calculo? Comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Isto é, a circunferência inteira tem 2π radianos, número de vezes que o raio cabe no comprimento dessa circunferência. Já que nós dissemos que o arco que tem medida igual ao raio equivale a 1 radiano. Por isso, nós chegamos a esta conclusão. Resumindo, professor, eu não preciso saber essa justificativa, não. Não, gente, tem tanta coisa para você aprender. Agora, isso aqui eu preciso. Já anotou? O professor pediu para me anotar que 180 graus vale π radiano. Fechou? Por quê, professor? Porque eu vou precisar desta equivalência para transformar. Vai haver questões onde se faz necessário você pegar um valor que está em graus e transformar para radiano, como vai também ter a necessidade, em algumas questões, de nós fazermos o processo inverso. Pegar um valor que está em radiano e nós descobrirmos quantos graus ele equivale. Exemplo, professor, eu quero que você diga para mim quanto que vale 120 graus em radiano. Lá na questão está precisando lá. Ele deu para mim aqui 120 graus, professor. Quantos radianos, professor, equivale esses 120 graus? Deixa eu te perguntar um negócio. Tu sabe o que é regra de 3? Oxe, professor, lógico que eu sei o que é uma regra de 3. O assunto mais utilizado pelos alunos para resolver questões. O cara pega lá, professor, quando não lembra da forma. Rapaz, vou já desenrolar aqui o negócio por uma regra de 3. Os alunos costumam até dizer que é o tal do jeitinho brasileiro de resolver contas de matemática. Não deixa de ser. E às vezes dá certo, dependendo do assunto dá certo. Professor, como é que eu transformo esses 120 graus em radiano? Facinho, facinho, meus amores. Qual foi a equivalência que eu pedi que vocês aprendessem? Eu posso fazer por uma simples regra de 3. Aqui é o processo algébrico, tá bom? Mas tem um processo prático que eu inventei para facilitar para vocês. Esse que eu vou já apresentar não tem na internet. Quem for bom de cálculo mental, nem conta vai fazer. Vou explicar já já também, mas primeiro a regra de 3. Professor, o senhor disse que eu aprendesse uma equivalência. O senhor disse para mim que eu aprendesse que 180 graus vale π radiano. Isso aqui eu já tinha que aprender. Então, eu vou montar uma regra de 3. Se eu sei que 180 graus vale π radiano, ele quer saber, professor, e 120 graus? Vale quanto? Eu chamo de x. Sério, professor, qualquer transformação de grau para radiano, eu simplesmente me utilizo de uma regra de 3? É, gente, agora contigo. Regra de 3 ficou popularmente conhecida como nós chamamos, né? Lógico. Cruz. Ei, só trocar a cor, professor. Vermelho não, senão não vou enxergar. Botar aqui o marca-texto yellow. Cruz credo, professor. Acabou-se. Acabou-se, cruz credo. Produto dos meios pelos extremos, que nada mais é do que a propriedade fundamental das proporções. Agora, o desenvolvimento algébrico fica a seu critério. Porque, como nós temos uma regra de 3,
Eu aprendi que a regra de 3 é uma proporção. Então, antes de eu multiplicar o produto dos meios pelos extremos, eu poderia estar tentando realizar uma simplificação. É obrigado? Não. É interessante que seja feito? Sim. Óbvio, porque vai diminuir o meu cálculo. Mas temos alunos que preferem com e sem. Se eu não simplificar, a conta iria ficar 180 vezes x é igual ao 120 vezes π, correto? Equação do primeiro grau normal. Como é que eu faço agora para finalizar? Professor, a equação eu tenho que achar o x. Aquele 180, ele está multiplicando. Como é que eu tiro esse 180 da frente do x? Passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é igual a 120π dividido por 180, professor. Temos aí uma fração, uma divisão. Professor, 120 não dá para dividir por 180, mas dá para simplificar. Simplificar por quanto, professor? Aí tem o critério. Lembra lá dos critérios de visibilidade? E, professor, tem que lembrar? Tem. Você que é aluno do segundo ano, tem. Posso cortar? Boa dica, Gabriel. Tem zero, teacher? Corta logo os zeros para diminuir. Minha conta, cortei. Só que eu ainda acho que dá para simplificar, Gabriel. Eu acho que dá 12π por 18. Professor, observando direitinho, dá por 2, concordo. Será que não dá por um número maior, não? E aí, vocês? Estou vendo mais gente conectada. Meu bom dia para você que está quietinho aí, está só observando, pode participar, que o chat está ao vivo, tá bom? Professor Gabriel, pensa no número maior, cara. Maior. Se eu não conseguir pelo número maior, aí eu faço por 2. Se der para dividir ainda, vai. Isso. Professor, o 12 e o 18 dá para o senhor simplificar por 6, professor. 12 dividido por 6 sobra 2. 18 dividido por 6 sobra 3. Então, nós acabamos de chegar no resultado final. A resposta, professor, vai ser 2π sobre 3 radiano. Ou seja, os 120 graus, ele vale exatamente 2π sobre 3 radiano. Nós acabamos de realizar uma conversão de unidades. Nós transformamos um valor que estava em grau para radiano. Professor, diga uma coisa, aí o senhor fez o cruz credo sem simplificar, verdade? Como é que seria se nós simplificássemos antes, professor? Se você simplificar antes, fica melhor. Deixa eu limpar aqui, montei a regra de 3. Eu brinco muito, não é para mim não esquecer quem eu posso estar simplificando em uma proporção. Eu até digo, cara, que é uma proporção. Eu já faço assim, ó, hashtag simplifica. Por que hashtag simplifica, professor? Porque em toda proporção, A sobre B, que é igual a C sobre D, eu já orientei vocês que você pode tentar simplificar o A com o C com o D com o B e o B com o A, ou seja, o símbolo do hashtag. Para os mais antigos, jogo da velha. Professor, até aí tudo bem. Então, eu poderia tentar simplificar o 180 com o π com o x com o 120, ou o 120 com o 180. Eu já ia começar cortando o 180 com o 120. Professor, dava para a gente simplificar logo, era por 60, professor. 120 por 60 sobra 2, 180 por 60 sobra 3. Por que simplificar antes? Tua conta vai ficar menor. Vai ficar o x para multiplicar com 3 e o 2 com o π. Eu já vou chegar na minha resposta. Vai ficar 3 vezes x é igual a 2 vezes π. O 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Alguma dúvida? Como que nós iremos fazer para transformar de grau para radiano? Só revisando novamente, professor, monta a regra de 3, professor, simplifica, nós chegamos nesse 2π radiano. Faltou aqui um númerozinho. Certinho?
por regra de 3. Vou já fazer do outro jeito, que seria por partes, analisando por partes. Professor, essa parte aqui eu já entendi, que seria a regra de 3. E se fosse o processo inverso, de grau para radiano, eu posso me utilizar de uma regra de 3. E se for o contrário, eu tenho um valor em radiando e eu quero fazer a conversão. Eu quero saber quantos graus vale este valor que vocês estão visualizando. Lembra da equivalência que eu pedi que vocês aprendessem? Professor, aqui o senhor tem 5π sobre 4 radiano. Eu pedi que vocês aprendessem que o π vale quanto? 180 graus, professor. Então, ele diz, é mais fácil, gente, para transformar radiano para grau, é mais fácil. Por quê? De grau para radiano, eu me utilizo de uma regra de 3. De radiano para grau, é só você pegar o π, que está aqui, e substituir ele por 180. Ou seja, eu tenho 5π sobre 4 radiano. Como é que isso aqui se transforma para graus, professor? É só você pegar o π e substituir ele por quanto? Por 180 e fazer a conta. Vai ficar 5 vezes o π, que eu já pedi que vocês aprendessem a equivalência, que é de 180 graus, dividido por 4. Aí é contigo agora. Ou você tenta simplificar logo 180 com 4, ou você multiplica 5 vezes 180, que dá 900 e depois divide por 4. Você é que escolhe. Opa, bom dia, Baixa Grande do Ribeirão. O pessoal chegando aí, seja bem-vindo. Quem é? A Marliane, não é isso? Opa, feliz aniversário, Marliane, seja bem-vinda, tá de parabéns assistindo, já tá de parabéns porque tá assistindo a nossa aula hoje, tá bom? Muita saúde e paz, querida. Chat tá ao vivo, Marliane, professora mediadora também, nos ajudando aí, fiquem à vontade para participar. Perguntas, dúvidas, vocês entenderam como é que eu faço para transformar de grau para radiano, de radiano para grau? E aí? Vocês podem perguntar, gente, 1, 2, quantas vezes vocês acharem necessário. Eu coloco outro exemplo. Ah, vocês também daí da ponta, vocês podem colocar, professor, transforma um valor tal para mim aqui. Eu estou abrindo meu livro. Se você abrir teu livro da segunda série do ensino médio, procura normalmente do meio do livro para frente. Procura lá no sumário também, circunferência trigonométrica, você vai achar. É conteúdo letivo da segunda série do ensino médio. Ah, professor, mas aqui na minha escola o livro é da editora A, é da editora B. Muda, professor. Todos os livros da segunda série têm esse assunto, tá bom? Então você pode já até estar tentando começar a fazer aí, já dar uma espiada no livro e ver se você já consegue fazer a conversão de unidades. Eu sou adepto da simplificação. Então, quando eu chego numa questão dessas aí, a primeira coisa que eu faço é tentar simplificar. Lá ficou 5 vezes 180 dividido por 4. Aí conta contigo. Simplificar ou não simplificar? Eis a questão. Aqui eu vou simplificar, professor. O 180 dividido com esse 4 aqui, ó. Professor, ambos dão para dividir por 4. 180 dividido por 4 dá 45. 4 dividido por 4 sobra 1. Então, o que eu realmente vou ter que multiplicar é o 5 com o 45, professor. Que vai dar certinho, Gabriel, show de bola. Vai dar 225 graus. Ou seja, o 5π sobre 4 radiano transformado vale... E, professor, eu preciso saber transformar? Precisa. Mas diz uma coisa, lá no Enem, professor, ele pede só para me transformar na questão? Não. O Enem não vai ter uma questão onde ele pede transforma de grau para radiano, de radiano para grau. Eu preciso saber realizar essa conversão de unidades, porque esta conversão se faz necessário no desenvolvimento e análise de outros segmentos deste conteúdo. É como se isso aí fosse a base que está sendo fundamentada. Ou seja, tu está aprendendo a somar, subtrair, multiplicar e dividir do conteúdo. Beleza? Tá entendendo? Show de bola, Maria Eduarda. Então, se tiver dúvida, vai perguntando. Agora, para transformar, aqui a gente já viu que é só substituir, professor, tá lá o 225.
Para que eu não tenha necessidade de fazer uma regra de 3, eu tenho uma regrinha prática para apresentar para vocês. Aí fica a seu critério. Quando eu vou transformar de grau para radiano, o exemplo que eu fiz agora há pouco foi por regra de 3, não é verdade? Eu também posso fazer por essa regra prática. Eu acho até mais fácil, mas aí quem tem que julgar é vocês. Na hora que eu finalizar essa parte teórica de explicação, a gente vai para algumas atividades, aí a gente vai conversando e vocês vão tentar chegar ao resultado antes de mim, beleza? E vão postar no chat do YouTube, vão postar para a gente no chat do IPTV, para vocês me darem este feedback, para saber se o que eu realmente estou falando, vocês estão entendendo e estão assimilando. Ou estão com vergonha de perguntar. Não acredito, gente. Segunda série não é para ter mais vergonha, não. Será que tem aluno que tem vergonha? Acredito, não. Professor, olha só. Se eu pedisse para você transformar 60 graus para radiano, como é que eu poderia fazer, professor, isso? Eu poderia fazer a regra de 3. Se eu quisesse. Se eu disse para mim que 180 graus vale π radiano. Logo, 60 graus vai valer x. Eu poderia fazer assim? Poderia. Aqui é a regra prática? Não, aqui não é a regra prática. Aqui é o processo da regra de 3. Keilane, bom dia, Keilane. Tô gostando. Tá chegando mais gente. Bacana. Viu? Surgiu a dúvida, pergunta. Igual como se eu estivesse aí na sala com vocês, gente. A nossa aula, a gente está longe e perto ao mesmo tempo, porque a aula é ao vivo. O pessoal às vezes não entende, mas pela TV é mais difícil de entender. Mas como assim, se a aula é ao vivo? A aula não é gravada não, gente. Eu acho que tem muita gente que está se conectando, acha que a aula é gravada. Você pode estar participando, você pode estar perguntando, tá bom? Professor, eu não entendi, professor, eu não sei fazer aquela conta, viu? Aí o melhor das aulas, sabe o que é? É que caso você esqueça alguma coisa, essa aula vai ficar gravada. E, professor, fica gravada? Fica. Você pode assistir depois 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário. O melhor, esse material também fica disponível para você estar baixando, para você deixar salvo no teu computador, no teu smartphone, para um estudo futuro, para revisar para a prova. Mas para cá, professor, do jeito que está aqui, o senhor podia fazer esse vezes esse fez esse. Esse processo aqui eu acho que todo mundo entendeu. E se não entendeu, é só perguntar. Esse é o processo prático? Calma, ainda não. Eu só estou recordando a regra de 3 para vocês compararem os dois processos. Vai ficar 180 vezes x, dá 180x, que é igual a 60 vezes π, que dá 60π. O 180 que está multiplicando, ele vai passar para o lado do 60π dividindo, professor. Eu tenho que x é 60π dividido por 180. Dá para simplificar. Quando for possível simplificar, você é obrigado a simplificar. O 60 e o 180, ambos dão para dividir por 60. 60 dividido por 60 sobra 1. 180 dividido por 60 sobra 3. Então, após simplificado, sobrou 1 vezes π, que vai dar π, embaixo sobrou só o 3. Tá aí, professor. Transformei 60 graus, vale π sobre 3 radiano. Esse é o processo tradicional. Não é isso? Este é o processo tradicional. Tailândia chegando também, estou gostando, mais gente chegando aqui. De onde é que é? Qual é a escola de vocês? Maria Eduarda, a Keilane, Tailane, vocês são de qual escola? Teresina, são do interior. Qual que é a cidade de vocês? Coloca pra gente aí. Professor, olha só, na nossa situação aqui, essa parte vocês entenderam. Eu quero saber essa tal da regra prática. Quanto menos trabalho para mim, melhor. Professor, é assim. Quando a gente está falando de ângulos, fazer aqui recapitular novamente. Eu tenho aqui uma circunferência, né? Dá uma volta completa. Se tu der uma volta completa, professor, na circunferência, uma volta completa, nós descrevemos um arco de 360 graus, não é verdade? Quando a gente fala, vou desenhar aqui, tipo, professor, tá aqui, ó, o seu ângulozinho de 60 graus está aqui. Eu quero saber, professor, quantos radianos
valer 60 graus. A regra prática precisa desenhar cabeceiras, a Tailândia, um abração pessoal de Cabeceiras. É interior de Cabeceiras, pode colocar o nome lá do interior, para a gente dar um abração, um alô para vocês que estão acompanhando a gente. Cabeceiras bem pertinho, tá pertinho aqui da capital. Professor, então, professor, olha só, esse arco aqui, professor, ele representa para mim uma parte, professor, de quem? Do todo. Esse 60 graus, ele representa uma parte do todo. Então, eu posso dizer que cada arco é uma fração. Ah, tô vendo lá. Interior do povoado Colheres, não é isso? Município de Baixa Grande do Ribeiro. Opa, um abração pessoal lá do povoado Colheres. Um abração pessoal de Baixa Grande do Ribeiro. Sejam bem-vindos, tá bom? Professor, então peraí. Cara, se eu perguntar para você qual é a fração, isso é lá do ensino fundamental, qual é a fração que representa aqueles 60 graus na circunferência? Professor, se eu pensar fração, aqui já é regra prática, tá bom? A regra prática é nós identificarmos qual é a fração que corresponde àquele ângulo de 60 graus na circunferência. Professor, 60 graus é apenas uma parte do todo. Ou seja, a fração que representa esses 60 graus é 60 graus, é uma parte de 360. Vocês entenderam a fração? Ah, professor, então, eu posso ter a fração em relação ao todo ou eu posso ter a fração em relação à metade da circunferência? Como assim? A metade da circunferência é 180 graus. Então, deixa eu limpar aqui. Como é que eu vou entender isso aqui, professor? Espera aí. Essa aqui é a fração em relação ao todo. Eu também posso ter a fração correspondente em relação à metade desse todo, professor. A fração em relação à metade, professor, seria 60 graus em relação à metade do todo. Vocês entenderam essas duas frações? Espera aí, professor. Então, se o senhor quisesse transformar aqueles 120 graus, a fração seria 120 sobre 360? É essa parte mesmo. Se eu quisesse a fração em relação à metade, seria 120 em relação a 180? É. Agora, olha a dica que vocês vão fazer aqui. Eu pedi, se preocupe não que tem exercício para a gente treinar. Essa é a primeira aula. São 2 aulas seguidas. Então, a gente está indo devagarzinho mesmo, que é para todo mundo entender. A fração, professor, em relação ao todo, você botou o valor em cima de 360, em relação à metade, o senhor colocou embaixo 180. Qual foi a única equivalência que eu pedi que vocês aprendessem de grau para radiano? Qual foi a única equivalência que eu pedi que vocês aprendessem? Professor, o senhor pediu para me aprender que π vale 180 graus, ou que 180 graus vale π. Logo, 2π vale 360 graus. Então, olha só o que é que você vai fazer. Nessa daqui, professor, não é 360 graus? Você pega a fração e multiplica por 2π. Como eu fiz essa fração para 180 graus, eu multiplico ela só com π. Tá, professor, mas eu quero saber a transformação. Meus queridos, é só você simplificar a fração. É só você simplificar a fração. O 60 e o 360 dá para nós simplificarmos por 60. 60 dividido por 60 sobra 1. 360 por 60 sobra 6. Agora você faz a conta. 1 vezes 2π, professor, vai dar 2π sobre 6. O 2 e o 6 ainda dá para simplificar por 2. Fica 1, fica 3. Professor, 60 graus é π sobre 3 radiano. Professor, não entendi direito. Calma, vai ter mais exemplos. Mais gente chegando. Rutiele, bom dia, querida. Seja bem-vinda. De onde é, Rutiele?
Coloca pra gente aí. Olha só, professor, se for lá 60 sobre o 180 vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Simplifica a fração 60 sobre 180. Professor, dá para simplificar por 60. 60 dividido por 60 dá 1. 180 dividido por 60 dá 3. 1 vezes π vai dar π sobre 3 radiano. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Professor, como é que a gente vai fazer? O primeiro π sobre 6 não, Gabriel, corrige lá, ó. O primeiro ficou 1 vezes 2π e o outro ficou 1 vezes π. Ambos dão o mesmo resultado. Ambos dão, tanto faz. Ou eu fazer em relação ao todo, ou eu fazer em relação à metade. Deixa eu limpar aqui, vou refazer para vocês entenderem. Olha, coloquei 3 exemplos aqui, 3. Então, se eu perguntar para você, eu gosto de fazer em relação à metade, mas se o valor que ele te der, presta atenção, se o valor que ele te der ultrapassar os 180 graus, você faz em relação ao todo. Presta atenção, 60 graus, olha como é que eu queria que vocês fizessem. As frações, ou você faz 60 em relação a 180. Aqui eu faria, professor, multiplicaria por quanto? É só você olhar quem está aqui embaixo, ó. Não é 180, tá, professor? 180 graus vale π. É isso que eu queria de vocês. Você entendeu? Professor, agora o senhor simplifica lá, ó. É melhor, eu acho mais rápido do que a regra de 3. Mas aí você é que escolhe fazer a transformação de grau para radiano por regra de 3 ou nos utilizarmos do processo fracionário. Quem vai dizer é você. Professor, 60 dividido pelo 180 aqui dá para simplificar, não dá para dividir. 60 por 60 dá 1, 180 por 60 dá 3. Agora só multiplica quem sobrou após a simplificação. 1 vezes π sobre 3. Professor, já está transformado. É π sobre 3 radiano. Entendeu? Professor, esses 120 graus eu poderia fazer do mesmo jeito? Pode, só mudar a cor da caneta. Professor, aqui o senhor ia ter 120 graus. O senhor quer transformar para radiano, coloque ele sobre 180. Professor, 180, eu sei que vale π. Pronto. Agora só é você simplificar a sua fração. O 120 e o 180, o senhor podia começar cortando os zeros, ia ficar 12 sobre 18, ou, se você for bom de cálculo mental, você já poderia simplificar tanto o 120 quanto o 180 por 60. Já dava para simplificar por 60. 120 por 60 sobra 2. 180 por 60 sobra 3. Acabou, gente. Já transformei. É só eu multiplicar o 2 com o π e colocar sobre 3. Então, 120 graus corresponde a 2π sobre 3. Transformei. Gostaram da regra prática? Ah, professor, e aquele último lá? O senhor tem lá 270 graus. Professor, esse cara aqui, ele é maior que 180. Então, eu vou fazer ela em relação ao todo. Eu vou fazer 270 graus sobre. Eu não vou colocar sobre 180. Eu não vou colocar sobre 180. Por quê, professor? Porque o valor ultrapassa o 180. Eu vou fazer em relação ao todo. Eu vou botar ele em relação a... E o que é que vai mudar, professor? Observa, nas anteriores, professor, o senhor colocou π e π, não foi, professor? Por quê? Porque era 180. Agora aqui, professor, o senhor vai botar 2π, professor. Por que o senhor vai botar 2π? Porque aqui embaixo é 360. E vai fazer a tua conta. Quanto é que vai dar, professor? Posso simplificar? Pode. Você podia cortar o zero do 270 com o zero do 360. Você poderia depois simplificar o 27 com o 36. Ou você já podia dividir tanto de cima quanto de baixo por 90.
270 dividido por 90 sobra 3. 360 por 90 sobra 4. O que é que vai ficar? Você vai multiplicar aqui, professor, quem sobrou, que é o 3, vezes o 2π e colocar sobre o 4. 3 vezes 2π, professor, vai dar 6π sobre 4. Ainda dá de simplificar? Dá. O 6 e o 4 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 sobra 3. 2 dividido por 2 sobra 2. Agora eu cheguei no resultado simplificado, que é 3π sobre 2 radiano. Novamente, o dispositivo prático, ele não é obrigado que você escolha ele, você escolhe o processo, tá bom? Aqui eu fiz por um dos dispositivos práticos, que seria o processo fracionário. Pega os 60 graus, você tem duas formas para você fazer, ou você faz, estou recapitulando, tá bom? Porque já quem vai fazer é você sozinho. Aí eu quero que vocês coloquem no chat. Todas as meninas que já estão aqui conectadas com a gente, tá bom? Os meninos também que estão caladinhos. Tô vendo que a turma aqui, as meninas estão mais antenadas. Não vi nenhum dos meninos participando. São acanhados esses meninos. Como que pode um negócio desse? Professor, pela regra de 3, ó, posso fazer, você escolhe, ó. Vou dividir aqui, ó. Pela regra de 3 e pela regra prática. Regra de 3, você vai fazer, professor. 180 graus vale π radiano. 60 graus vale x. Você vai fazer, professor, cruz credo, né? Produto dos meios pelos extremos. Aplica a propriedade fundamental das proporções. Deixa eu ver aqui. Não, o pessoal do IPTV, Gabriel. Não, os meninos. Eita, Gabriel, esse Gabriel não perde um. Esqueci do Gabriel. O Gabriel está participando. Desculpa, Gabriel. É verdade. Você está dando suporte técnico aqui, está representando os meninos, tá certo. Professor, o senhor simplifica aqui antes, ó. Esse cara com esse, aqui dá 1, aqui dá 3, né? Vai ficar, professor, 3x é igual a π. Aí vai ficar x é igual a π sobre 3. Isso por regra de 3. Eu não acho difícil a regra de 3. Eu só acho que eu gasto muito grande. Eu sei, Gabriel, que você está brincando, meu amigo. Cara, é fácil, é tranquilo, regra de 3. Até porque é um processo matemático que a grande maioria de vocês já está habituada a estar trabalhando. Agora, tipo, o cara pediu para mim 60 graus em radiano, eu já fazia logo assim, professor. 60 graus representa, em relação à metade, 60 sobre 180. Eu já pegava o valor, colocava logo por 180. Como eu aprendi, professor, que 180 graus em radiano vale π, eu só multiplico a fração por π. O resultado dessa fração simplificada já é a conversão de unidades. Eu acho mais rápido. Simplifico 180 com 60, ambos são divisíveis por 60. 60 dividido por 60 sobra 1, 180 por 60 sobra 3. Acabou, professor. Vai ficar 1 vezes π, dá π, e o 3 embaixo. Fica a seu critério. Qual dos dois processos você acha melhor? Faz o segundo lá, professor. Letra B aqui, professor. Eu tenho o 120 graus para transformar em radiano, professor. Posso fazer, lógico, uma regra de 3. Você é que escolhe. Como é que funciona? Você vai escrever 180 graus vale π radiano. Logo, 120 graus vai valer x. Aí você faz. Produto dos meios pelos extremos. Pode simplificar a regra de 3 antes, simplificar depois, fica a seu critério. Professor, eu gosto de simplificar antes, diminuir minha vida, minha conta, minha gente, ó. Diminui trabalho para mim. Professor, 180 e 120 dá para simplificar por 60. 180 dividido por 60 sobra 3. 120 por 60 sobra 2. Agora é que eu corro atrás de multiplicar. Vai ficar 3 vezes x vai dar 3x. 2 vezes π, 2π. Termina, professor.
x é igual a 2π sobre 3 radiano. Isso por regra de 3. Professor, e por regra prática? Professor, é bem prático, professor. Fazer até aqui no cantinho para você ver. Se eu pego o ângulo, 120, sobre, aí coloca 100 e... Aí eu aprendi o quê, professor, na regra prática? O 180 sempre vale quantos radianos? É π? Eu só faço fazer vezes π. Simplifique essa fração. O resultado dessa fração simplificada já é a tua resposta. Professor, 120 e 180 dá para dividir por 60. Ah, professor, mas eu não saberia dividir por 60. Vai dividindo pelo número que você quiser. Aí você vai vendo se o teu resultado ainda dá para simplificar. Se der para simplificar, você continua simplificando, simplificando até não dar mais. Até que a sua fração seja irredutível. Por 60, aqui dá 2, por 60, aqui dá 3. Então, a tua resposta aqui, professor, vai ser 2π sobre 3 radiano. Fica a seu critério. O último aqui, professor, eu já vou fazer direto. Só uma única diferença em relação aos anteriores. Na regra prática dos anteriores, nós fizemos a fração em relação à metade, em relação aos 180. Esse aqui, eu vou ter que fazer a fração em relação ao todo, professor. Eu não vou botar 180 embaixo. Por quê, professor? Porque o valor de 270, ele ultrapassa o 180. Então, para valores até 180, eu boto 180 embaixo. Professor, aqui o senhor vai botar em relação ao todo. O que é que vai mudar? É na hora de você multiplicar. Como aqui embaixo o senhor não colocou o 180, o senhor veio a colocar agora o 360, o senhor vai usar o 2π, que é o equivalente em radiano para ele. Simplifica o 270 e o 360, igual como fizemos na outra, que dá por 90, dá 3, dá 4. Multiplica, professor, vai ficar 3 que sobrou, vezes 2π, vai ficar 6π, repete o 4, ainda dá de simplificar. Professor, por 2 dá 3, por 2 dá 2, 3π sobre 2 radiano. Fechou? Conversão de unidades esclarecidas, meus queridos. Vamos dar uma pausazinha super rápida, pausa, não intervalo, e a gente volta já já. 2 minutinhos, só para a gente tomar aquela água e a gente dar continuidade ao conteúdo circunferência trigonométrica. Até já.